Seja sincero comigo. Você já assistiu algum filme de terror? É claro e evidente que os filmes de terror fazem parte da nossa cultura. E os dados falam isso. Mas se analisarmos de forma crítica, assistir filmes de terror é pecado? Sim, a resposta é mais complexa do que imaginamos. E vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, me chamo Adria Daniel e é um prazer ter você aqui. Aqui neste canal aprendemos mais sobre a Bíblia e como podemos ser pessoas melhores segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Será que Deus quer que a gente assista filmes de terror? É claro que no tempo que a Bíblia foi escrita, não tem nenhum vestígio que diz que assistir filmes de terror especificadamente é pecado. Mas com base em alguns versículos, podemos tirar nossas conclusões do que realmente devemos seguir. Se a gente deve ou não assistir tais coisas. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos seus olhos. Aborreço as nações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Não porei coisas más diante dos seus olhos. Em outras traduções está escrito, não porei coisas impuras. Mas o que seria algo impuro segundo a Bíblia? Temos alguns tipos de impurezas. Impureza física, que são sujeiras, micróbios, coisas físicas mesmo. Esse tipo de impureza. Impureza moral, está associado à nossa conduta, à nossa ética. Exemplos de impureza moral, a corrupção. E impureza espiritual, tudo aquilo que não agrega para a nossa vida espiritual é uma impureza espiritual. Agora que vimos isso, vamos ver dados de como os filmes de terror podem impactar a nossa vida. Ele aumenta o ritmo cardíaco, pois nos faz ter adrenalina em muitos momentos. E se isso for repetido muitas vezes, a gente pode ter problemas relacionados ao nosso ritmo cardíaco. A insônia, o medo provocado pelos filmes de terror, pode causar ansiedade, que por cadeia pode causar também a insônia, já que podemos ter pensamentos excessivos e medos acerca do que a gente viu. Os filmes de terror também causam o próprio medo e a ansiedade, bem como a gente pode desenvolver também fobias e traumas. Quando eu era criança, eu lembro de ter assistido uma cena de um filme de terror que se tratava de lobisomens. E acredite, isso ficou na minha mente por muito tempo. E por muito tempo eu sempre tive medo. Eu acabei adquirindo um trauma. Então olha o quão impactante isso é. É certo que os filmes, não só de terror, mas todos os gêneros de filmes, eles são feitos para nos entreter. E é por isso que isso dá tão certo. As pessoas necessitam de entretenimento. Elas querem entretenimento. Por isso a indústria de filmes ela é tão grande. Com cada vez mais investimentos, com cada vez mais histórias diferentes. E tem algumas histórias que extrapolam um pouco, passa do limite. Tem até filmes de terror que tem símbolos satânicos e representam essas coisas. Isso não é novidade para ninguém. Então vamos analisar. Assistir esse tipo de coisa vai edificar a minha vida espiritual? É certo que tem que ter um equilíbrio, a gente precisa se entreter. Mas nem tudo que o mundo oferece é entretenimento para nós. Ou pelo menos deveria ser assim. A questão aqui é saber analisar o que vai lhe trazer edificação espiritual e o que não vai. Porque se não lhe traz edificação espiritual, está lhe fazendo perder tempo. Além de causar danos, como a gente já mencionou, como medo, ansiedade, traumas, fobia, esse tipo de coisa. É por isso que não podemos dizer que é pecado e ponto, porque não fala na Bíblia. Mas a Bíblia nos fala para não colocar coisas impuras diante de nossos olhos. E isso é algo impuro. Então tire suas próprias conclusões. Se você já assiste filmes de terror e não vê nenhum problema nisso, analise certinho. Muitas pessoas dizem que esses filmes podem influenciar a nossa vida, podem fazer com que o inimigo nos tente, mas isso é verdade. Uma pessoa que só vê cenas violentas de coisas violentas praticadas de um ser humano para o outro, ela já está habilitando a sua mente para não sentir medo desse tipo de coisa, para já estar acostumada. E olha o quão perigoso isso é. Uma pessoa que cresceu vendo pessoas atirando em outras, se essa pessoa tiver uma arma um dia e também por algum motivo tiver uma ira muito grande, qual é a probabilidade dessa pessoa praticar uma coisa horrível? Muitas pessoas confiam na sua capacidade de não fazer isso, mas a carne é fraca. A gente não deve confiar em hipótese nenhuma. E o inimigo tenta. Se ele tenta. Então, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que o inimigo venha cada vez mais querer lhe fazer uma pessoa destruída, uma pessoa que só pensa em coisas ruins, a gente tem que evitar. Não só com filmes de terror, mas com atos que não nos edificam, atos que nos afastam de Deus. E isso inclui o pecado de modo geral. Deus ama o pecador, Ele ama, mas Ele aborrece o pecado. Deus lhe ama, mas não quer que você viva em uma vida de pecado. O amor de Deus é tão bom que todos os dias Ele nos dá chances para que a gente
Seja uma pessoa diferente. Ele é tão justo que a gente colhe o que a gente planta. O que você tem plantado, ou melhor, o que você tem consumido. O que consumimos influencia muito na forma como agimos. Então esteja disposto a consumir coisas que vão lhe edificar, a ler mais a Bíblia, a pesquisar mais a fundo, a assistir os vídeos do canal. Vão ser coisas que vão lhe aproximar mais de Deus. Deu para entender? Então se você assiste filmes de terror, amigo, pense direitinho. O seu Deus lhe amou primeiro. Ele não quer que você se entregue às coisas deste mundo. Não, Ele tem planos bem melhores na sua vida. Então comece fazendo uma oração para Ele lhe libertar deste cativeiro. E certamente você só tem a ganhar. Você assiste ou já assistiu algum filme de terror? Qual é a sua opinião a respeito do caso? Deixe aqui nos comentários. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva aqui no canal também. Isso irá me ajudar muito. Muito obrigado por me assistir até aqui. Fique com Deus. Abraço.